Então eu discordo aqui do capitão do BOPE e concordo em outras partes do que ele tá falando. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas era impossível que não aconteceria isso daí. Como que não vai acontecer isso? O Rio de Janeiro tá um caos total. Ninguém aguenta mais nada. Não dá, cara. É impossível de sobreviver dessa forma. Fala aí, campeões. Vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. A respeito daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro nos dias anteriores. A mega operação que deixou mais de 120 mortos. Hoje, nós vamos falar sobre a opinião de dois especialistas no assunto. O primeiro deles é o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, que viu de fato aquilo que acontece no Rio de Janeiro, escreveu em 2006 o livro Elite da Tropa, que inspirou o filme Tropa de Elite. Ele é o Capitão Nascimento da vida real e, inclusive, atuou na produção do filme, em roteiro, em fala, etc. E ele deu entrevista para diversas emissoras da grande mídia agora. Eu acho absolutamente estarrecedor como o governo federal, o governo dos estados, não ouvem aquilo que uma pessoa que viu de verdade aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, que estava na linha de frente, tem a dizer. Eles não ouvem. E é por isso que o Brasil continua sendo massacrado dioturnamente. Os cidadãos são massacrados sem parar, enquanto os políticos ou enfiam seus narizes em carreiras de cocaína, ou beneficiados diretamente pelo financiamento do narcotráfico, ou às vezes estão por trás dele mesmo. Então o problema é muito mais sério. E o segundo especialista que nós vamos ver no vídeo de hoje é aquele experimentado em combates internacionais, o guerreiro de Kiev, o gnomo da lingueta, também no vídeo de hoje. O Reais falou, e aí, após o tarado de Kiev nessa guerra, teremos o tarado do Rio? Cara, sim, as mulheres cariocas são realmente muito... O tarado do Rio? Também no vídeo de hoje. O Reais falou, e aí, após o tarado de Kiev nessa guerra, teremos o tarado do Rio? Cara, sim, as mulheres cariocas são realmente muito bonitas, né? Vai lá. Vamos começar com o Rodrigo Pimentel. Segundo o Rodrigo... Ah, esses caras, velho, olha. Os caras adoram uma provocaçãozinha, né? Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE. A operação no frigir dos ovos. Sempre só porta no pau. Sempre a regra é clara, não importa qual o problema, de qual magnitude, onde eu gosto. Sempre só porta no pau. Você tá maluco? Por outras pessoas. E no dia seguinte, o cidadão do Rio de Janeiro vai viver exatamente a mesma coisa e vai ser achincalhado por narcofacções que vão, inclusive, cobrá-los por qualquer coisa. Hoje em dia, segundo o Rodrigo Pimentel, não é nem do tráfico de drogas que eles movimentam mais dinheiro, mas é a exploração do território. E como esse dinheiro é lavado, ele diz em Dionísio de Ribeirão, não. dados que tem aquelas lagartas que poderiam romper aquelas barreiras e que não foi fornecido pelo governo federal porque existe uma guerra ideológica imbecil. Ou seja, o número de mortos poderia ser infinitamente menor se não houvesse essa disputa burra ideológica entre governo federal e governo do estado. É necessário haver integração de forças. Veja, enquanto a população de direita e esquerda está preso em discursos imbecilizantes de WhatsApp, para a esquerda é prendeu, soltou. O Capitão Nascimento da vida real, Rodrigo Pimentel, diz o seguinte: o cara que é pego com um fuzil fica no máximo 11 meses na cadeia e é liberado. E para o juiz que soltou, não pega nada. Não pega absolutamente nada. E aí aquele que está no grupinho de WhatsApp da pseudo-direita, que acham que são conservadores, acham que são liberais e acham que são cristãos, aí assumiram para si o discurso fácil do prendeu, matou. Prendeu, matou já existe há bastante tempo. O policial que vê que não existe lei nesse país, que o cara que é preso lá com fuzil é solto daqui a 11 meses, quando ele prende lá um cara que ameaça de morte a família dele, você acha que ele vai levar para a delegacia ou ele vai passar ali mesmo? Hein? Depois, ou às vezes o cara nem é. Porque também existem muitos policiais metidos na bandidagem, que formam as suas milícias. E o Rio de Janeiro tá cheio. Aí coloca lá uma cocaína enfiada no cara, coloca um revólver com numeração raspada para justificar a morte deste cara. Entenda,
Enquanto você estiver preso na mentalidade burra do prendeu, soltou, do prendeu, matou, não existe solução para absolutamente nada. Absolutamente nada. O que você quer é palanque, o que você quer é sorver o discursinho de adolescente imbecil. É lógico, o policial está em conflito, o cara está lá com um fuzil na mão, ele assume para ele o risco de morte. O policial tem todo o direito de se defender e neutralizar uma ameaça. Pois eu vou ver os pics, tá? A vida dele e aos cidadãos que estão no entorno. Mas todo o direito. Agora, você não pode, através da legítima defesa, querer justificar a barbárie. Você não pode... Sabe, você vê cada discurso absurdo, né? Tanto de esquerdista defendendo de maneira cega, em vez de, olha só, a vítima da sociedade. O cara com um fuzil na mão, levou um tiro na cabeça e um confronto com a polícia. Você queria o quê? Ou de imbecis, mata mais, tem que matar mais, todo dia tem que matar 100, todo dia tem que matar 100, todo dia tem que matar... Deixa de ser imbecil, cara. Deixa de ser palhaço, deixa de ser adolescente, seu merda. Então, perguntaram ao capitão Nascimento da vida real, Rodrigo Pimentel, qual é a solução. E ele diz taxativamente, não tem solução. Só que é possível amenizar esse problema e recobrar território do Estado Democrático de Direito que foi perdido pelo narcotráfico. E como fazer isso? É mais ou menos aquilo que eu falei no vídeo anterior. Primeiro... Cara, isso aqui não é tão simples assim. Eu tenho um ponto de vista diferente. E também não é porque é o Capitão Nascimento da vida real que o que ele falou tem que dizer amém. Quando ele disse que não tem solução, tem sim. Quando o Nando Moura disse que o Capitão Nascimento aqui falou, que tem que retomar o Estado Democrático de Direito que foi perdido pelo narcotráfico, eu discordo. Porque foi o mesmo Estado que entregou, certo? É justamente pela falha do Estado, que é culpa do governo, porque o Estado é só um instrumento. É por falha do governo que deixa de haver um Estado democrático de direito, que deixa de haver lei e ordem, que o narcotráfico vai lá e ocupa o lugar. Então não é que o narcotráfico veio do nada e pegou. Porque se nós tivéssemos um Estado de fato, não teria acontecido essa situação que aconteceu. O Rio de Janeiro não estaria do jeito que está. A prova viva disso foi justamente o fato dos policiais terem ido lá e acabado com a graça. Quando o Estado quer fazer, ele faz. Quando o policial vai lá para fazer o serviço, ele faz. Basta o governo favorecer. Então nunca teria sido possível o narcotráfico tomar conta do Rio de Janeiro ou do Brasil como está tomando, se não houvesse propositalmente uma falta de governo, uma falta de responsabilidade administrativa. A regra é clara. Se não tem Estado, o crime toma o lugar. Outra coisa entra no lugar. Não tem jeito. É isso que acontece. Então, eu comentei aqui na live que a longo prazo, isso que aconteceu no Rio de Janeiro não vai mudar nada. Isso é óbvio para qualquer pessoa que pensa. Então, discursos extremistas, tanto do lado esquerdo quanto direito, claro que serão imbecis. Porque não é tão simples assim. No entanto, o que ocorreu lá, do meu ponto de vista, terem acabado com uma quantidade X, não sei ao certo, de bandidos que mataram pessoas e matariam mais pessoas porque continuariam lá exercendo seus crimes, não foi ruim. A curto prazo trouxe pelo menos um resquício de esperança, uma possibilidade do povo do Rio de Janeiro especificamente respirar melhor. Para quem mora lá então, porque eu nem moro lá, né? Para quem mora lá então, vai falar com mais propriedade ainda. Como que é terrível você sair na rua e não ter segurança nenhuma. Então assim, o que ocorreu ali, do meu ponto de vista, nada mais foi do que um reflexo natural e espontâneo da falta de Estado que nós temos, da falta de governo que nós temos. Se houvesse realmente uma preocupação do governo com o seu povo, nunca chegaria nesse ponto aí. Eu penso isso. É isso aí a minha visão, cara. No geral, tudo que tá acontecendo é uma merda.
É uma merda, cara. Não era pra ninguém ter que morrer, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Não há motivo pra comemorar nada aqui. A comemoração que... Se é que dá pra dizer isso, mas a comemoração que eu acredito que a maioria das pessoas estão demonstrando, essa tal comemoração, tipo, deles falarem, tem que mais. Não é porque elas querem ver a chacina, é porque ninguém aguenta mais. Irmão, eu mostrei aqui o vídeo do pai sendo assassinado por um canalha vagabundo na frente da filha. Meu Deus, cara. Como que a pessoa não tem uma sensibilidade mínima de entender isso aí? A mulher foi passar lá no Rio de Janeiro, saiu do carro pra tirar uma árvore do meio da rua pra passar carro, tomou um fuzil na cabeça, irmão, de um bandido. Aí a polícia vai lá nesse estado de calamidade, toma uma solução brutal, que é o que sobra, o remédio amargo. O que que esse povo vai fazer? No mínimo eles vão comemorar. Mas não é comemorar a chacina, é comemorar que, ó, parece que agora está havendo uma preocupação com os moradores, com o cidadão de bem, pô. Que esse país não demonstra mais ter, que o governo não demonstra, entendeu? Então eu interpreto dessa forma. Então eu discordo aqui do capitão do BOPE e concordo em outras partes do que ele tá falando. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas era impossível que não aconteceria isso daí. Como que não vai acontecer isso? O Rio de Janeiro tá um caos total. Ninguém aguenta mais nada. Não dá, cara. É impossível de sobreviver dessa forma. Tem que parar. Tem que ter um mínimo de autoridade. Tem jeito. Agora, infelizmente, o nosso governo não está preocupado. Então, é triste repetir isso. Vou repetir de novo. A longo prazo, não vai mudar nada, sinto muito. Daqui a pouco terão mais criminosos, certo? As facções continuarão aí. Estado de narcotráfico total. Um país de narcotraficantes dominado por esse grupo. Tá aí. Agora, cada um que faça a sua respectiva interpretação. Cada um é livre para interpretar. Que ponto que concorda, que ponto que discorda. O que eu acho que é patético só, e aqui eu concordo com o Nando Moura, é esses idiotas que se dizem de esquerda passar pano. E os de direita, os que se dizem de direita, simplesmente também romantizar. E falar que, é uma beleza, e agora vai dar tudo certo, porque agora a polícia acabou com tudo, e vai mudar mais. Não vai mudar não, entendeu? Estancar o dinheiro. Hoje em dia, o tráfico de drogas, ele lava dinheiro com casa de apostas, bets, cassinos online. Tem que ter, em regime de urgência, projetos de lei, ou PECs, ou sei lá o quê, que proíbam isso no nosso país. Tem que proibir. São bilhões e bilhões de reais lavados para o narcotráfico, para o crime organizado. Óbvio, concordo 1000% com isso aqui, né? Através de bets. E os políticos canalhas que votaram a favor disso, e mesmo as casas de apostas e bets legalizados no país, assim que você abre, tá lá o tigrinho também, tá o link pro tigrinho. Os políticos que votaram a favor disso são corresponsáveis pelas mortes que você vê hoje. Tá? Inclusive, deixaram lá a Petrobras ser sucateada, quando nós poderíamos fazer o refino do petróleo para atender melhor a produção de gasolina, a produção de óleo. O que eles fizeram? Fizeram tudo que o narcotráfico, infestado no setor sucroalcooleiro, queria, que é aumentar o percentual de etanol na gasolina para facilitar a fraude e beneficiar o tráfico de drogas. Então, a primeira coisa, estancar o dinheiro que vai para o narcotráfico. É necessário que o COAF fique sob a guarda do Ministério da Justiça e não do Ministério da Fazenda. Agradeça aí todos esses políticos canalhas por causa disso. E investigar fintechs e fundos de investimento que tenham ligação com o narcotráfico. Teve há pouco tempo atrás uma operação bem sucedida nesse sentido, mas o próprio Rodrigo Pimentel falou que isso não é o suficiente. E também investigar todas as produtoras e artistas de funk que têm envolvimento e fazem letras em apologia ao narcotráfico, porque muitas dessas produtoras são... Concordo 100% de novo. São usadas também para lavagem de dinheiro. Se você estancar esses três aqui, você conseguiu pelo menos aí tirar uns 80% do poder financeiro do narcotráfico.
Como o Rodrigo Pimentel fala, hoje o narcotráfico vive da exploração também territorial, cobrando taxa de internet, taxa do gás, taxa de proteção, e cita, inclusive, Olha isso! Um vendedor de churrasquinho no Ceará que se recusou a pagar e foi brutalmente assassinado. Tá? Olha isso! Como que as pessoas não enxergam que isso é uma bomba relógio e que ia estourar, meu Deus do céu? Isso é uma piada! É uma piada! Meu Deus, cara! Parem de ficar culpando o... Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Que isso sirva pra população acordar e parar de ficar ou de um extremo ou do outro. Parem de culpar policial, para de ficar culpando bandido. Sabe quem vocês têm que culpar? Essa bosta de governo, a culpa é deles, porra. Eu tô falando isso desde o começo. Já que a brincadeira é essa, quem tem a culpa, quando eu digo a culpa, é toda a culpa, tá? Porque se for picotar essa culpa, todo mundo tem. Mas quem tem a culpa? De onde vem o mal? Da onde tá vindo a ordem? Da onde? Qual que é o cerne? É o governo, irmão. Tá no governo. Nosso sistema político esfacelado, mentiroso, defasado. A falta administrativa. Uma piada. Então o que você tem que fazer? Operações como essa, mas seguido de operações como essa, se instalar no território. Se você faz a operação e depois deixa o território à mercê dos bandidos novamente, o que você acha que acontece? Quando eles criaram lá as UPPs, o próprio Rodrigo Pimentel diz, eles foram lá, não tiraram as armas de grande porte dos traficantes e colocaram lá uma basezinha da polícia, com policiais novos, recentemente integrados na força, com pouca formação, e deram pra eles uma 9mm na mão, pra combater o quê? Fuzil. Que merda que você acha que ia dar? E aí, aconteceu tudo novamente. Tudo novamente. É necessário também, segundo o Rodrigo Pimentel, o patrulhamento de fronteiras secas, fronteiras molhadas, porque esses fuzis chegam do Paraguai, chegam através do mar, chegam através de canais escondidos, não tá coordenado aqui não, caralho. E isso é de responsabilidade do governo federal, que não faz absolutamente nada. E vocês vejam que o Lewandowski estava dizendo que a responsabilidade é do Estado, não, a responsabilidade é do governo federal também. Lewandowski, que limpou a barra, né, dos caras da JBS. Você deve se lembrar disso daí, né? Quando estava lá no Supremo Tribunal Federal. E depois foi atuar na defesa da própria empresa que ele foi lá e lavou, limpou a barra. O presidente da República, a alma mais honesta desse país, né, que foi descondenado e nunca inocentado, diz que traficantes são vítimas dos usuários. Vejam só. Pô, acho que a galera enquanto a mentalidade burra não sair da falsa dicotomia entre direita e esquerda, que na realidade essa briga imbecil só serve para que vagabundos façam seu palanque político e arranquem votos da população, enquanto adotam para si pautas que são legítimas, mas que as pervertem em discursos fáceis que vomitam para suas torcidas. Enquanto não sair dessa dicotomia, tem jeito. Você tem que acordar, bicho. Você não pode ser um peão na mão desses caras. Você não pode ser um peão na mão de Lula. Você não pode ser um peão na mão de Bolsonaro. Você não pode ser um peão na mão da porra de uma felina. Mandou R$5 e falou: acha que o fato do MBL levantar essa bandeira contra o crime organizado fomentou essa operação no Rio de Janeiro? Absoluta. E isso pode alavancar a candidatura do Renan? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E por falar nisso, falamos bastante a respeito da opinião do especialista Rodrigo Pimentel. Agora vem a opinião do especialista em conflitos internacionais, o gnomo da lingueta. E o gnomo da lingueta, o guerreiro de Kiev, em sua mais absoluta sapiência, já encontrou o verdadeiro culpado. Quem que falhou na realidade? As mães de criminosos organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu, talvez, o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou, né? Eu não sei, mas você falhou como mãe. E uma coisa que me chama atenção é que na imagem eu não posso mostrar pra vocês. Eu vi muitas mães ali chorando. Eu vi quase nenhum pai. Ou ele abandonou a família, ou ele tá preso, ou ele tá morto, ou você nem sabe quem é o cara. Então, quem sacrificou o teu filho, quem sacrificou quase uma geração inteira de jovens periféricos do Rio de Janeiro, né? Foram vocês, mães, que não souberam escolher os seus parceiros, não souberam criar os seus filhos, com todo o meu respeito. É uma puta cartada, né? Porque as mães são responsáveis pelas escolhas dos filhos. tem razão em partes em sua linha de visão. Cara, não mas... deixa de ser uma visão superficial. Sim. Não enxergam o cerne. A oposição real é Yaosa. O mundo jaz no maligna. Concordo com o que você tá falando. Aqui, ó, tipo, olha que coisa. O que o Arthur falou aqui não tá errado, mas também não tá certo.
Como assim, Xandão? Porque você não pode generalizar, é só por isso. A gente acabou de ver aqui um relato extremamente decente e honesto de uma mãe que falou que criou o seu filho do melhor jeito e o moleque foi pro crime. Agora, com certeza, se você for pegar cada bandido que tá lá, é lógico que vai ter mãe que ficou com um pai bandido, ou que ficou com um pai que largou o moleque lá. Tem casos e casos. Então, não dá pra culpar. Não dá pra culpar a mãe. Não dá pra culpar alguém. É o que eu tô de saco cheio de explicar nessa porra. Porque se for ficar culpando pessoas, um por um, todo mundo tem culpa. Até eu, porra! Eu, de algum jeito, eu tenho culpa aqui também, irmão. Eu pago imposto também. Eu tenho culpa, caralho. Não tô contribuindo? Não tô? Isso aqui tem que parar de ser uma disputa de quem tá certo ou errado. Meu pensamento sobre isso aqui, tá? A questão do Arthur e do Nando Moura. Primeiro, deixem de lado a diferença entre vocês, Nando Moura e MBL, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô avaliando aqui a situação do Rio e a opinião distinta de vocês dois. Inserindo a minha opinião. Olha só. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Todos nós pagamos impostos e alimentamos esse sistema satânico que tá aí. Que é o verdadeiro culpado. Ponto. Quando o Arthur diz que a culpa são das mães, ele errou, porque ele generalizou. Ele se expressou totalmente errado ali. É impossível de você culpar as mães por isso, porque as mães, até pela questão da escolha de parceiros que elas tiveram, ninguém sabe o porquê que escolheram esses parceiros. Ninguém sabe a vida que a mãe teve. A pessoa tem um caráter, tem uma essência. Da mesma forma que tem mães e pais bons que criaram seus filhos mesmo em situação terrível, esses filhos escolheram ir pelo caminho do crime. Então não se pode culpar os pais por isso. Por outro lado, com certeza também tem as famílias desestruturadas. Quem são as famílias desestruturadas? Mulheres que engravidaram cedo demais, que não tiveram o amparo da própria família. Escolheram bandidos ou pseudo-bandidos, homens de caráter podre, para terem seus filhos, e o pai abandonou. Tudo isso favorece. Favorece. Então, tem casos e casos, pô. É desonestidade. Seria desonestidade da minha parte colocar... Nossa, desonestidade seria ridículo da minha parte colocar a culpa em mãe ou colocar a culpa em pai e ficar por isso mesmo. Não, tem casos e casos. E todo mundo tem uma parcela de culpa. Só que ficar discutindo... Agora entra a parte importante, que eu penso. Ficar discutindo quem tem mais culpa é conversa de mentecapto. Porque a culpa, o sistema de motivações que cria toda essa possibilidade, péssima distribuição de renda, favela existindo, a criminalidade, falta de emprego, é o governo, é a falta de projeto, é a condição neoliberal de colônia que nós somos. Não temos soberania, não temos autodeterminação. Nós temos um judiciário montado para essa finalidade, que não é a do interesse do povo, da população. Nós temos um executivo praticamente inexistente. Presidente da República é um fantoche. Os deputados dançam conforme a música. Tem deputados ali que são bons, que é uma minoria, não tem poder para fazer nada. A maioria se adapta e pertence à corrupção, ou se corrompe. Então não adianta. Qual é a solução? Eu, o streamer esquizofrênico, vou propor a solução, que do meu ponto de vista é impossível de acontecer, mas tem. Ela existe. Sei lá. Vai depender aí da vontade do criador também, talvez, né? Se a população usar disso que aconteceu para entender o cerne do problema, que é que o Brasil não pode mais ser uma nação controlada, governada de fora
pra dentro, se o povo se juntar e entender que esquerda e direita é uma farsa, se entender de uma vez por todas que o problema é o sistema financeiro que nos controla, escraviza a nossa nação, comprando esses políticos fantoches que estão entregando nosso patrimônio, permitindo que não exista um projeto para desenvolvimento da nossa indústria, para a gente se libertar financeiramente e, consequentemente, colocarmos o dinheiro para operar nas áreas que precisam, através de um projeto com base consolidada, técnica, com pessoas preparadas para isso, não tem outro jeito. Não tem. Não adianta ficar culpando o empresário, não adianta culpar o CLT, não adianta culpar a informalidade, não adianta culpar os caras do agro, meu Deus do céu. Porque até pouco tempo atrás a culpa era do agro, depois a culpa é do empresário, agora a culpa é do traficante, agora a culpa é de quem cheira, agora a culpa é da mãe, agora a culpa é do pai, a culpa agora é do Super Xandão, a culpa é do Arthur do Pau, a culpa é do Nando Moura. Caralho! Não é possível que vocês acham que tá certo isso daí. De ficar culpando assim, ó, de pouquinho em pouquinho, um de cada vez. Não, hoje a culpa vai ser desse aqui, ó. Não, amanhã a culpa é daquele ali. Ah, mas o Bop é o culpado. Ah, a culpa é do policial. Caralho! Será que só eu vejo isso? Impossível! É impossível que só eu veja isso. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.